Olá, pessoal, muito obrigada pela companhia aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa Casa na Arte. O tema hoje da nossa conversa é quando descobrimos o nosso inconsciente. Mas o nosso inconsciente foi descoberto pela psicanálise há mais de 100 anos, vocês podem responder. A gente sabe, muitos psicanalistas falam destas camadas, né, de consciência que temos da nossa mente, do ego, da nossa psique. Afinal de contas, o que vem à tona no estado de vigília, né, do que a gente tem consciência e o que às vezes está ali escondidinho, em camadas mais profundas e que dizem respeito um pouco aos nossos medos, aos nossos traumas, ao nosso passado, às histórias que a gente vive desde que a gente nasce, principalmente da primeira infância, que às vezes marcam um pouquinho a nossa vida psíquica e emocional de uma forma muito forte. Talvez tenha sido Freud, depois Lacan e outros grandes estudiosos já falaram e muito sobre o inconsciente. Mas aqui é que começa a nossa conversa e começa a ficar ainda mais interessante. Há quem diga que talvez o nosso inconsciente, pessoal, tenha sido descoberto muito antes, cerca de um século antes de ter efetivamente sido descoberto pela psicanálise. Pelo menos é o que aponta o organizador desta coletânea que eu tenho aqui, o meu querido Ítalo Calvino, que nesta obra que reúne contos fantásticos do século XIX, aponta a origem aí do nosso inconsciente num conto fantástico do romantismo alemão, escrito por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ou simplesmente Hoffmann, né? Para ser mais fácil aqui da gente pronunciar. Hoffmann escreveu um conto intitulado O Homem de Areia. É muito conhecido na literatura, é um conto romântico alemão tipicamente deste gênero fantástico, considerado inclusive por Calvino, aqui já que o livro é dividido em duas seções, como um fantástico visionário, diferente de um fantástico cotidiano. Narrativas que mostram algo que talvez esteja mais misterioso e mais escondido sob a camada do cotidiano, das nossas ações, do que a gente costuma fazer, né, de praxe aí na nossa vida. E a seção que reúne os textos de um fantástico visionário trazem narrativas um pouquinho mais fortes, que beiram, claro, o terror, o pânico, a angústia, e que a gente sabe é um caminho aí, uma seara literária e artística de uma forma geral, essa do gênero fantástico, muito frutífera. Aqui na nossa narrativa de hoje, que é o Homem de Areia, nós temos o Natanael sofrendo a beça, porque quando ainda muito criança sempre ouvia falar da existência desse tal Homem de Areia. O Homem de Areia está chegando, a mãe ou o pai falavam, e ele e os irmãos tinham de se recolher, ir para a cama e dormir, isso sempre às 9 da noite. Mas quem é? E aí a imaginação das crianças ali fervilhava. Ao completar 10 anos, ele decide descobrir, afinal de contas, quem é o tal Homem de Areia e se esconde num espaço próximo ao escritório do pai, percebendo que o pai e a mãe ficam, inclusive, transtornados quando este Homem de Areia está chegando. E ele ouvia passos e ruídos neste horário das 9 da noite. Então havia a chegada de alguém na casa e eles tinham de se recolher e se esconder nos dormitórios para dormir. Só que ele já está um pouquinho maior e decide desvendar o tal mistério. Então é daí que começa o mistério. Esse mistério se revela aos seus olhos quando ele vê que nada mais, nada menos do que o advogado da família, que frequentava a casa e normalmente chegava para certos almoços com uma certa periodicidade ali, um tal de Coppelius,
era ele que havia chegado neste horário. Bom, mas o Copélios eu conheço, é o advogado da família, amigo do meu pai. Só que a cena que ele presencia deste senhor, cuja aparência é realmente de dar medo, porque a descrição que aparece é de um homem muito alto, com ombros largos, uma cabeça grande, uma pele muito amarelada, uma testa franzida, sobrancelhas destacadas, enfim. Então já é uma aparência grotesca, num certo sentido. A gente sabe, o grotesco romântico ele é muito fértil, né, na literatura e na arte de uma forma geral. E a cena que ele vê é de eles mexendo em alguns instrumentos, o pai com uma cara muito assustada e transtornada e com uma aparência que se torna também muito medonha nesse sentido, mexendo com tenazes e instrumentos, e tem a impressão de ver formas e rostos sem os olhos, com buracos negros no lugar dos olhos e das órbitas. E eles percebem que a criança está ali presente, e o Copélios cata esse moleque, que é o Natanael, pelos colarinhos e o ameaça de arrancar os próprios olhos da criança, do garoto. Fica extremamente furioso. Consequência, o pai do Natanael nessa noite morre, com o rosto todo queimado, enfim. E Natanael, claro, fica com estas cenas, essas imagens na cabeça por muito tempo, depois de jovem e já adulto, estudando junto a um professor de física, o Spallanzani, né? Depois de um tempo, enfim, conhece, acaba se envolvendo com Olímpia, que é sua filha, que ele descobre não ser uma jovem humana, uma mulher viva, e sim um autômato. Enfim, toda essa questão de rosto sem olhos, que tem lá os buracos vazios e que depois, né, tem continuidade, né, essa imagem com a figura do autômato, que é a Olímpia, que também descobre se tem os seus olhos arrancados, as partes do seu corpo destruídas, quando Copélios já não é mais Copélios, ele lembra Copélios, mas é um senhor vendedor de barômetros que Natanael reencontra muitos anos depois, quando está no seu quarto estudando junto a esse professor de física. E aí já não chama mais Copélios, talvez, a gente fica com aquela dúvida, é a mesma personagem, não é? Será que Natanael enlouqueceu e agora passa a ver o rosto desse homem tão assustador em outros senhores que sejam semelhantes, ou será que é o mesmo senhor que está agora usando um outro nome, que é o nome Coppola, e, como um vendedor ambulante, acaba sendo visto depois por Natanael, brigando por esse corpo de autômato e corpo mecânico que eles haviam construído, com o professor de física dele, que havia jurado que, imagina, isso era coisa da cabeça do Natanael, muito provavelmente não, porque o Coppola era alguém muito conhecido dele, né, e da cidade ali, da região, que certamente não era um advogado alemão, enfim, que já teria sido conhecido pelo Natanael em sua infância, provavelmente não eram a mesma pessoa. Em resumo, esta história acaba sem que as perguntas sejam respondidas. Copélios é Coppola ou não? São duas personagens, mas que têm essa mesma afinidade por uma coisa meio sádica, né? Por uma certa violência, um prazer do horror, né? Um prazer por assustar, enfim, as crianças, porque ele era muito desagradável, né, para os filhos da família ali, para o Natanael e seus irmãos. Ele sabia que as crianças tinham medo dele, e é aí sim que ele fazia festa, porque ele tinha mãos muito peludas e esses pelos davam nojo nas crianças, então ele fazia questão de encostar nos pedaços de bolo, na torta, pegar nos pratos, nos talheres, enfim, nos copos das crianças, porque elas não conseguiam sequer beber e comer quando este homem estava por perto, tendo em vista essa ojeriza, esse nojo, essa angústia, esse medo. E tudo isso para chegar a essa questão do inconsciente,
Natanael é uma personagem da literatura alemã romântica que já mostra muitos sinais de um inconsciente marcado na infância e que o angustia demais ao longo da vida, cujas emergências aí fazem com que ele sofra demais e continue temendo senhores que sejam parecidos com este tal Copélio, se é que não é o mesmo, né? E continuem fazendo com que ele, com o tempo, vá cada vez mais enlouquecendo, porque ele conta a amigos como Lotário e Clara, por quem ele se apaixona, estas histórias sobre a sua infância, o que ele vivenciou, enfim. E eles tentam entendê-lo, mas sempre colocando panos quentes na situação e dizendo que muito provavelmente não, que eles estavam apenas lidando com alquimia, o seu pai e esse amigo advogado à época, que ele talvez tenha interpretado mal a história. E só que Natanael vai realmente enlouquecendo cada vez mais e se torna até violento, enfim, porque ele passa a delirar, já que estas imagens não saem de sua cabeça e esse fantasma da sua infância o persegue por muito, muito tempo, fazendo com que ele sempre veja a realidade de uma forma conturbada. E a gente fica, claro, sem saber, até porque um pouco a questão da narrativa é essa, é não trazer as respostas e não elucidar fatos de um ponto de vista racional. Senão não seria do gênero fantástico. O fantástico deixa o mistério no ar, o fantástico nos deixa com a pulga atrás da orelha. O que a gente sabe é que ele terá um destino muito dramático, assim como algumas outras personagens ali, mas ele é quem mais sofre e sofre por não conseguir lidar justamente com estes traumas e com estas cenas impactantes que ele vive quando menino, que fazem com que até a vida adulta, ele depois, até o próprio relacionamento com a Clara, ele vai estragar, né, de certa forma, por ter se tornado a pessoa que se tornou, por ter medo até da sombra, por sofrer estas angústias e se tornar, inclusive, muito violento com ela, ameaçando-a de morte. Vejam só que interessante tudo isso aqui nesta narrativa. Eu tenho um trechinho selecionado para ler aqui para vocês, para que vocês sintam um pouquinho da prosa do Hoffmann, que é o autor do conto, e aí a gente encerra a nossa conversa de hoje. Calado e sorumbático, papai despiu o roupão e ambos vestiram longas batas pretas. É a cena em que ele vê e que marca justamente essa sua vida psíquica, e daí surge, segundo Calvino, o inconsciente na literatura. De onde as tiraram não cheguei a ver. Meu pai abriu as portas articuladas do armário, mas vi que aquilo que durante tanto tempo eu tomara por um armário era na verdade um nicho escuro, no qual havia um fogareiro. Copélios se aproximou e uma chama azulada começou a arder. Ao seu redor havia uma infinidade de utensílios estranhos. Santo Deus! Meu velho pai, quando se debruçou sobre o fogo, estava completamente desfigurado. Uma espécie de dor convulsiva transformara-lhe as doces feições em uma repelente máscara diabólica, tornando-o parecidíssimo com Copélios. Este, por sua vez, armando-se de uma tenaz incandescente, tirou formas claras e cintilantes da espessa fumaça e se pôs a martelá-las energicamente. Pareceu-me ver rostos humanos à sua volta, rostos sem olhos. No lugar deles havia medonhos buracos negros. Dali em diante é que a vida deste pobre infeliz vai se transformar por completo. E aí, ficaram com medo? Deste trecho ou outros que vocês podem encontrar neste livro de Calvino, fica aqui inclusive a minha indicação para este final de semana. Muito obrigada a todos pela companhia, espero que não tenham ficado tão assustados assim e que cuidem um pouquinho do inconsciente aí de vocês se puderem,
né? Para que a gente não enlouqueça por completo nesta vida. Brincadeiras à parte, fica o meu abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.